Bom dia a todos. Hoje aqui nós Dia. vamos mais uma vez trazer um convidado muito especial, né? Lembrando que esse projeto é um projeto idealizado por um grupo de pessoas da igreja, né? Da Imissas, que na verdade nasceu de uma vontade, né? Que vem lá de 2013, quando resolvemos celebrar a aliança do padrinho Sebastião com o caboclo e a baixinha, né? Então, a partir desse momento, começou a preocupação em resgatar toda essa história, né? A baixinha ainda estava conosco, ela estava viva ainda em 2013, e veio essa preocupação de por que não, né? Resgatar toda a história, esse legado que nos foi deixado por ela, pelo caboclo, e para passar para as novas gerações. Então, daí, o caminho, né, começou a ser trilhado, algumas fotografias chegaram em minhas mãos, né, para a comemoração dos 25 anos, e daí foi surgindo e chegando, e até que na comemoração dos 30 anos, veio a ideia da gente fazer esse registro, né, com os irmãos que passaram, né, pela igreja ou que ainda estão, né, na doutrina ou na Umbanda, que possa nos deixar aqui um pouco, né, da convivência, das histórias, né, e do conhecimento que eles puderam conviver, né, e hoje passar aqui para as novas gerações e deixar como registro. É um trabalho voluntário, né? E assim, é um trabalho, na verdade, de amor e de devoção, né? E de retribuição por tudo que a gente recebe nessa irmandade, nessa casa, que é a Flor da Montanha. E hoje nós trazemos aqui, né, uma pessoa simples que representa tudo isso, né, desse carinho né, e o amor pela baixinha, pelo caboclo, pela igreja, né, tanto no lado da Umbanda como na doutrina do Santo Daime, que é o Roberto Lima, né? O nosso convidado de hoje. Bom dia, Roberto, que seja muito bem-vindo, que possa aqui hoje agraciar com suas histórias, contar um pouquinho, né, como que o senhor Roberto, ele é professor de matemática, né, aposentado da PUC e da UF, no Rio de Janeiro, e, assim, um professor de matemática, né? Como é que um professor de matemática, né? Assim, vamos dizer assim, a gente pensa, né? Numa profissão muito, né? Que é racional, né? Assim, a questão da matemática, e se envolver tanto, né? Com essa questão espiritual, né? Esse trabalho espiritual, que é o trabalho da baixinha, o trabalho do caboclo, né, e que vestiu a camisa, seguiu a Umbanda, depois a doutrina, né, e está hoje ainda conosco, né, nos trabalhos, na presença lá na igreja, quando a gente está ali, né, tanto na gira quanto nos trabalhos de idade, está lá seu Roberto, filho hoje, aliás, seu filho é dirigente, né, do Céu da Montanha, o Marcelo, né? É uma pessoa muito querida nossa, uma pessoa simples, mas muito querida, e que traz essas histórias também consigo, e hoje ele vai aqui nos deixar um pouquinho dessa história. Seu Roberto, como é que foi essa aproximação com a baixinha? Bom dia, Cléris. Eu agradeço muito essa oportunidade de compartilhar essa vivência que eu tive com a baixinha e com muitos irmãos, né? E aí é como você disse, né? Eu me formei em matemática, né? Então, matemática, eu diria que, vamos dizer que é o símbolo máximo, assim, do racionalismo, da coisa racional, né?
E aí chega uma hora que a gente tem que vir para outros lugares do corpo, né? Não é só ficar na cabeça a vida inteira. Então, pouco a pouco, eu fui conhecendo, né, onde que eu ponho meus pés, onde que eu coloco o meu coração, as minhas entranhas e tudo, né? Bem, para dizer assim como que eu encontrei a baixinha, eu preciso começar um pouquinho antes, porque essa história anterior tem a ver com o encontro com a baixinha. O primeiro passo que eu dei para sair da racionalidade, né, para investigar outros aspectos, foi através do teatro. Então, eu encontrei o Amir Haddad e o grupo de Tá na Rua e fiz trabalho com eles durante 5 anos. Né? Foi aí que começou a mexer na minha racionalidade. Bom, depois disso, nesses 5 anos, né, teve uma amiga minha que me indicou um trabalho que ela achava bom para mim, assim, que ia me ajudar muito. E tinha uma aula que era dada em Copacabana. Aí eu fiz essa aula, é uma aula experimental, e no dia seguinte já estava matriculado nessa aula. Já estava indo toda semana, 3 vezes por semana, fazendo essa aula. Então, essa aula faz parte de um sistema Rio Aberto. Eu vou falar Rio Aberto porque esse sistema foi criado por uma argentina chamada Maria Adela Paucos, e nos anos de 1960. E esse trabalho é um trabalho de autoconhecimento e de expansão de consciência, e que hoje já se expandiu por vários países. E aí eu fiz a formação, eu fiquei tão encantado com essa aula, com essas aulas que eu fiz, que eu resolvi fazer a formação. E nesse momento estava se formando aqui no Rio de Janeiro, um grupo que ia passar esses trabalhos para nós, né? Então, eu fui da primeira formação desse trabalho aqui no Rio de Janeiro, junto com Michel Robin, Ana Andrade e outros instrutores. Bom, e aí, nessa formação, eu fiz... tem também, a gente aprende uma técnica de massagem, né? E quando eu terminei a formação, eu estava tão encantado com massagem, e aí eu queria saber mais sobre massagem. Então, no Rio de Janeiro, onde eu sabia que tinha alguém dando massagem, eu ia, né, para aprender, para receber, para experimentar, né, e expandir meus conhecimentos. Para te dizer uma coisa, teve em Laranjeiras uma mulher que dava massagem só no pé. Aí eu fiz a massagem com ela e ela só mexeu no meu pé e mais nada. E aconteceram coisas dentro de mim. E aí um dia eu morava em Laranjeira com uma família, né? Um dia minha mulher da época, a Maria Helena, ela falou assim para mim: olha, tem uma mulher aqui na Rua Cardoso Júnior, que era perto da minha casa, que ela dá massagem. Aí, no dia seguinte, já estava na casa dela. Já fui lá, marquei uma hora e encontrei com a baixinha. Então, meu primeiro encontro com a baixinha foi para receber uma massagem dela.
Que presente. Né? Não, foi impressionante. Essa foi a primeira coisa. Aí, eu tenho que voltar, fazer um parênteses agora, porque aconteceu uma coisa muito interessante quando você me ligou me convidando para essa entrevista, né? E aí eu queria relatar aqui. Na noite do dia que você me convidou, eu comecei a escrever as minhas memórias, né? O que eu lembrava de passagens com a baixinha, de fatos marcantes, assim, e, e anotei vários. E quando fui dormir realmente, né? Deitei para dormir, e aí eu mentalizei a baixinha e falei assim, baixinha, me ajude a lembrar de mais alguma coisa. E dormi. Aí, no meio da noite, aí veio na minha lembrança e eu sentia a voz da baixinha dizendo para eu relatar como é que foi esse primeiro encontro com massagem com ela. E nesse encontro eu cheguei, era um quarto que tinha uma cortina que dividia o ambiente e que de um lado da cortina ficava a mesa de massagem. Aí, quando eu cheguei, ela falou assim, bom, você fica aqui, você pode se preparar, que eu já volto. E aí eu tirei toda a roupa. Eu fiquei completamente nu, né? E quando ela chegou, ela me viu e falou, você pode colocar a cueca. Né? E aí, bom, eu coloquei a cueca e as coisas aconteceram. Mas o que é importante, por que eu quero ressaltar isso, é como que eu cheguei na baixinha. Me entregando completamente nu, me entregando assim de corpo e alma, com todas as minhas situações internas, o que eu acreditava, o que eu não acreditava, o que eu sentia, o que eu não sentia, né? As minhas mazelas, os meus erros, as minhas coisas boas, todas as minhas dificuldades, assim, eu abri meu coração, abri meu peito, abri minha alma, e é assim que eu estou diante de você, baixinha, nu. E me entreguei mesmo ao trabalho dela. Que legal. Né? Me entreguei mesmo. Só um parênteses do seu Roberto, assim. Muito interessante esse relato que o senhor está colocando, né, da sua entrega, né, dessa, né, de como, assim, materialmente o senhor se apresentou e espiritualmente o senhor também se apresentou, o senhor tem essa consciência de se entregar, né, completamente, que o Jonathan também, em outro contexto, ele também, né, ele teve uma sensação assim, que no trabalho de terapia que ele estava lá desenvolvendo, ele falou assim, nossa, essa mulher, ela tem uma visão de tudo, a vontade que ele falou assim, era de tirar a roupa, e porque ela estava vendo tudo, e assim, de se entregar completamente. Experiências, assim, né, de duas pessoas em completamente contexto diferente, mas que tiveram também esse sentimento de entrega, né, de abrir-se, né, até mesmo né, a questão mesmo física, né, materialmente, né, não só espiritualmente. Muito interessante isso, seu. Muito simbólico esse ato, muito simbólico mesmo.
Seu Roberto, esse tempo que o senhor passou nesses trabalhos na gira, no horto, para alumiar, o que o senhor assim podia trazer para nós assim de ensinamento que tanto a baixinha quanto o caboclo o senhor, né, deixou assim uma marca grande na sua vida, no seu desenvolvimento espiritual? O que o senhor poderia nos trazer assim como uma lembrança grande desses momentos que o senhor viveu? O senhor, né, pelo que eu vi, assim, o senhor está desde o princípio, as gírias do horto lá, até elas passarem, né, passaram a vir para Lumiar, e o senhor hoje é frequentador, né, assíduo das giras também, né, na Flor da Montanha. O que o senhor pode nos trazer aqui como um grande ensinamento desse legado, tanto da baixinha quanto do caboclo? Ok. Eu digo que desde garoto, né, eu sempre me interessei assim por situações assim que estão além das 3 dimensões e além dos 5 sentidos, né? E sempre busquei isso, sempre li, sempre meditei, né? Fiz alguma coisa nessa direção. Aí com a baixinha, que eu conheci a baixinha antes do Daime, né? Eu vi assim tudo aquilo que eu admirava, né? Eu vi encarnado naquela pessoa, né? Então teve vários eventos, né? Que eu registrei que para mim me marcaram muito, né? Uma primeira lembrança que vem muito forte para mim é da baixinha, do encontro da baixinha com a Maria Della. A Maria Della, que eu falei, aquela psicóloga que criou o sistema Rio Aberto, né? Então, um dia, eu estava comentando com a baixinha sobre esse trabalho de Maria Della, né? E, e, e a baixinha, nesse momento, estava olhando, ela ficava olhando para cima, assim, e eu falando, contando casos de Maria Della, do que acontecia e tal. Aí, de repente, a baixinha fala assim, eu acho que eu conheço ela. Bem, e ficou nisso. Eu registrei essa palavra, essa frase da baixinha, e ficou nisso. Passado algum tempo, a Maria Della foi ao Rio de Janeiro para fazer um trabalho. Ela ia fazer um workshop de 15 dias, assim, né? E para treinar o grupo do Rio de Janeiro. E eu comentei com a baixinha. Comentei, oi, baixinha, a Maria Della vai passar um tempo aqui no Rio, né? E a baixinha imediatamente falou assim, chama ela aqui para vir aqui, eu quero fazer uma massagem nela. Falou assim, né? Aí tudo bem. Eu falei com Maria Della aceitou, aí marcamos o dia, a hora, e fui buscá-la em Copacabana e levei até Laranjeiras, na casa da baixinha. Assim que as duas ficaram na frente, se encontraram, a baixinha se aproximou dela, já em movimento para dar um abraço, e disse assim, prazer em revê-la. E eu estou atento a tudo isso, né? Prazer em revê-la. Uma pessoa que ela nunca tinha encontrado aqui nessa vida, né? E aí as duas foram lá para a sala de massagem da baixinha, trabalharam lá,
fiquei esperando. Depois voltaram, conversaram mais um pouquinho, conversamos mais um pouquinho, e depois eu fui embora, levando Maria Adélia para Copacabana. E eu estava assim, me espremendo para saber alguma coisa, né? Poxa, o que aconteceu lá dentro, né? Aí perguntei para Maria Adélia, e aí, Maria Adélia, como é que foi? Né? A Maria Adélia disse apenas, foi um reencontro. Foi, foi um reencontro. Né? Ela disse apenas isso, mais nada. Então, aí já mostra um dom que a baixinha tem, assim, fantástico, né? Quer dizer, de repente eu falo para ela de uma pessoa e ela, ela capta essa pessoa no meu pensamento, entende? O que é isso? Fantástico. Fantástico. Que bom. Então, aí teve outro caso, assim, aqui em casa, aqui nessa casa aqui, em Ponta Negra, que eu moro, né? Uma vez que elas estavam aqui, ela, o Marcelo, Nilo Maia, estavam aqui, na casa de praia, vamos passar uns dias aqui, e o Marcelo Bernardes estava com muitas feridas na perna, né? E aí ela disse para mim uma noite, Roberto, vai lá no jardim e pega umas folhas redondinhas que tem lá. Eu me titubeei um pouquinho, mas eu fui. Fui olhando, não sabia o que era. De repente, uma voz interna me falou assim, é essa aqui. E aí peguei várias dessas plantas, dessas folhas e trouxe. Bom, mais uma da baixinha que entra no pensamento, vê através das pessoas. Isso para mim é fantástico. E teve um evento também que me mostrou também uma outra capacidade da baixinha que eu achei assim, acho ainda fantástico. Aconteceu aqui em Ponta Negra também. Nós estávamos na praia, eu, ela, Maria Helena e uma tia de Maria Helena. Nós estávamos passeando, tal, na beira da praia, tal, e aí eu cutuquei um pouquinho a areia, mostrei tatuí, né, esses bichinhos que dá na praia. Aí daqui a pouco a baixinha fala assim, Roberto, eu vou ter que comer um desse bicho aí. Aí ela pega um lá para mim, Roberto. Aí peguei e dei para ela, e assim que ela botou na boca, ela virou para a Rosinha. Ai, gente, a Rosinha, para quem não sabe, é a criança da baixinha, né? É a criança dela. Que gosta de tatuí. Rosinha da praia. Rosinha da praia. E aí a gente ficou conversando um pouquinho com a Rosinha, sentamos, ficamos conversando, foi ótimo. Mas isso mostra o que para mim, né? A capacidade de entrega da baixinha. Percebe? Ela totalmente entregue ao trabalho dela, às entidades que estão com ela. Uma delas fala um negócio, ela faz imediatamente, mesmo que seja comer um tatuí. Entende? Então, são esses fenômenos assim que me marcaram muito, assim, né? Além dos trabalhos de cura, você sabe que ela fazia trabalho de cura, né? Ela chamava Mensageiros da Cura, naquele tempo, sem daime. Sem daime. A gente acho que fizemos uns 4 ou 5 trabalhos desse. Ela reunia um grupo de pessoas e pedia para as pessoas deitarem ou sentarem, relaxarem, né?
e ela começava a cantar. Que E legal. aí, com esse canto dela, ela chamava as entidades. E aí acontecia coisas. E aí acontecia. Nesse seu Alberto, né, seria já, né, uma formatação para o mensageiro da cura, da qual ela desenvolveu posteriormente, e, e ela trabalhava muito, né, com os elementais, né? O mensageiro da cura era bem, né, a conexão com os elementais, né? O sol, né? Os seres da natureza, né? Os minerais, os cristais, da qual ela traz um pouco essa conexão, até porque ela também, né, justamente né, na entrevista da Alba, do curso, que ela trabalhou com os cristais, né? Então, tudo isso ela levou um pouco, já nesse período aí, seria do início da formação desse mensageiro da cura, que ela, né, é um trabalho bem único dela, né, vamos dizer assim. É exatamente isso. Eu acho que aí foi o começo dos Mensageiros da Cura. Foi o começo. Sem daime, só com o chamado dela, o dom dela mesmo, né? E era fantástico, né? Sim, é fantástico. Teve uma vez que eu estava assim no trabalho, aí de repente comecei assim, deitei, aí minha garganta começou a engasgar, e eu não sabia o que fazia, e a garganta espremendo tudo. Aí ela pegou a canga e enrolou na minha garganta. E deu um puxão, puxou de repente, né? Aí, na hora que ela puxou, eu dei um grito. Aí, depois, ela comentou que tem crianças que nascem com um cordão umbilical enrolado no pescoço. Né? Interessante. E esse cordão umbilical fica na memória emocional da pessoa. Né? Que interessante. Interessante. Muito interessante. E nesse caso, o senhor nasceu com um cordão umbilical? Bem, um nascimento aconteceu aí, com certeza. Algo liberou que prendia a minha garganta naquele tempo. Né? Algo liberou ali, com certeza. Que interessante. Tá. Eu queria comentar também de uma pessoa também que foi muito importante, que eu conheci na época, foi o José Rosa. O José Rosa eu conheci ele na Baixinha também. Ele apareceu na Baixinha. Conhecemos durante algum tempo, depois ele foi para os Estados Unidos, ficou um tempo lá, depois ele voltou novamente porque estava doente. Né? Só um minutinho. É porque é engraçado que nós temos, assim, também das poucas entrevistas que nós fizemos, a gente tocou algumas vezes no nome do José Rosa. Para quem não conhece, o José Rosa, né, é um terapeuta, né, médico, né, que trabalhou, né, recebeu a primeira cura, né, e da doença que ele trazia, né, e ele passou a desenvolver um trabalho terapêutico muito importante, né, e com a ajuda da Baixinha, na verdade, até eu falo que surgiu uma escola, né, desse trabalho terapêutico com o Daime,
né? Isso começou lá a trabalhar, né, mais precisamente com grupos lá em Mauá, ainda no final da década de 80, e depois o José Rosa, ele veio a falecer em, acho que 95 ou 96, não é isso, seu Alberto? E aí, para quem não conhece... O Zé Rosa já fazia um trabalho, né? Ele trabalhava com bioenergética e depois ele trabalhava com cristais também, né? Uhum. E foi assim que eu o conheci, né? E ele se aproximou mais, assim, eu conheci quando ele se aproximou da Baixinha. Aí, num daqueles trabalhos de segunda-feira, né, que havia na casa dela, o José Rosa esteve presente para fazer alguma cura para ele, que ele estava assim bem doente, né? Então eu lembro dele desse dia que ele estava assim muito magro e escuro, totalmente escuro. Nossa, impressionante. Aí lembro que o caboclo Tupinambá chegou para ele, falou assim: "E você, moço? Você está mais para lá do que para cá, né?" José Rosa afirmou, né? Aí o caboclo: "Onde é mais bonito? É lá ou é aqui?" Aí o José Rosa: "É lá." Né? E aí o caboclo fez um trabalho com o Zé Rosa ali, na hora, né? Bem, passado algum tempo, Zé Rosa ficou em Mauá durante algum tempo, né? E aí depois um dia encontrei com ele novamente. Nossa, eu achei impressionante, ele estava gordo, rosado, ele estava, nossa, uma vitalidade impressionante que ele adquiriu, assim, com a cura que ele obteve. E olha que a doença que ele estava era uma doença, assim, muito grave, muito grave. Né? Uhum. Então, foi assim... Então, essa é uma lembrança boa que eu tenho, assim, de convivência, né? Que E maravilha. a Baixinha, né? Bom, continuando agora um pouquinho mais sobre mim, né? A Baixinha, eu acho que pegou, assim, me escolheu, né? O cabeça dura, né? O racionalista, o tal, né? E falou assim: bom, eu vou dar um jeito de quebrar a cabeça desse cara, né? E, e aí eu senti, assim, que ela fazia algumas coisas interessantes, assim, na minha direção. Por exemplo, uma vez ela foi para Mauá, né? E ela ia desenvolver alguns trabalhos lá em Mauá, junto com o Alex. E eu estava perto quando ela estava combinando o dia, a hora para ir e tal. Aí virou para mim e falou assim: "Você vai comigo." Assim, de chofre, assim, "Você vai comigo." Tá bom, mãe, eu vou, com certeza. E fui. E fui lá fazer os trabalhos. Naquela época eu não tomava Daime, né? Mas eu fui lá, né? E aí teve um trabalho na Estrela de Mauá, uma casinha chamada Estrela, né? Um trabalho que foi somente ela, o Alex, eu e Maria Alice, né? E aí, nesse trabalho, o Caboclo Tupinambá, assim, esteve bem próximo, assim, do Alex, ajudando ele, né? E também chegou um momento que eu entrei em um trabalho, assim, que eu fiquei assustadíssimo, né? Assustadíssimo. E esse trabalho que foi feito nesse dia tocou exatamente no meu peito. Então, uma força muito grande, assim, que vinha de dentro do meu peito,
abrindo, tentando abrir minhas costelas, abrir meu... Né? E eu tenho bem lembrança disso. Aí soltei um grito, assim, né? E aí a baixinha estava com o Alex, já vinha voltando assim, aí a baixinha chegou perto de mim e me ajudou a sair daquela situação. Né? Esse trabalho estava sendo executado na Estrelinha, e lá na igreja estava tendo um trabalho de daime, com os outros fardados. Né? Então, foi um trabalho assim, bem profundo mesmo. Né? Então, aí, pouco a pouco, também, eu continuando com os meus trabalhos internos também, aí fui, pouco a pouco, assim, descobrindo outras partes minhas que precisavam aprender a ser usadas, né? Estar presente, estar mais presente. Isso que é o grande passo que a gente precisa aprender na vida, é estar presente, com o pé no chão, cabeça no espaço e amor no coração. Não é? Que ótimo, seu Roberto. Eu só tenho que agradecer, então, todas as suas palavras hoje, né? Toda a sua dedicação, essas histórias que o senhor veio nos proporcionar aqui sobre a nossa querida, sobre o caboclo, sobre o seu trabalho, sobre o seu legado, né? Eu só tenho que agradecer. A gente teve algumas dificuldades, né, com relação aos vídeos, mas numa outra oportunidade a gente vai disponibilizar para todos aqui, né, um pouco dessas imagens, são fantásticas, né, são os primeiros trabalhos lá no Horto, as primeiras giras, né, num momento assim que transformação, né, e da chegada aí dessa união da Umbanda com Santo Daime, né? Então, o seu Roberto, ele é isso hoje, né? Ele é eu sempre trago assim, né, com isso, que é um hino dela, que ela fala exatamente isso, né? E quem vem pela doutrina na Umbanda vai chegando, quem chega na Umbanda na doutrina vai ficando. E cada um, né, vai chegando de uma forma. Eu cheguei pela doutrina, o seu Roberto pela Umbanda, né? E assim os demais irmãos aqui da Flor, né? Cada um traz aí consigo sua luz, o seu caminhar, e o seu Roberto nos está sempre, representa um pouco disso aí, né? Dessa força aí, que chegou da Umbanda e na doutrina foi ficando também, né, seu Roberto? Estamos aí. Com certeza. Muito obrigada pela sua participação hoje, seu Roberto. Mais uma vez, agradecendo a todos, né, esse trabalho aqui que nós estamos desenvolvendo. E é isso. O senhor gostaria de deixar mais alguma palavra, alguma mensagem assim forte da nossa querida aí para nós? Sim, sim. Eu queria falar, assim, do legado. Nossa, fica à vontade. O que eu percebo que ela legou para nós e hoje nós precisamos dar uma atenção para isso, né? Para a gente crescer, para a gente ficar o melhor guerreiro do seu Tupinambá e do mestre Irineu, Padrinho Sebastião, tá? Então, isso é de acordo com a minha experiência, a minha vivência, eu vou transmitir isso. Então, a primeira coisa que eu pediria aos irmãos é entrega,
se entregue ao trabalho. Você bota uma pataca, você bota uma farda, então se entrega a essa farda, se entrega a essa pataca. Se entrega mesmo, né? Como o Abachinha se entregou na hora que comeu o tatuí, né? Como a gente se entrega mesmo para valer. Né? E lembro, e além da entrega, precisa o trabalho sobre si. Trabalhar mesmo. Então, tem algumas palavras do caboclo, do Pinambá, que fala assim: o filho vem, bate no peito, recebe caboclo, recebe preto velho, recebe as entidades, e as entidades estão todas evoluindo, porque elas estão trabalhando. O filho mesmo fica no lugar que está, porque não se trabalham. Isso eu ouvi, estava presente quando ele disse essa frase. Tá? Mestre Irineu, tem uma fala do mestre Irineu. Depois de um trabalho terminado numa igreja, e os fardados todos se cumprimentando e se preparando para ir para casa, o mestre Irineu diz: veja só, todos vão para casa e levam o que trouxeram e deixam o que viram. Enfim, o que significa isso? Não aprenderam nada. Do jeito que chegou, vai embora. E o que foi ensinado ali durante o trabalho, fica lá, deixam o que viram. Mais uma do seu Tupinambá. Mais uma. Nesse dia, era o dia que ele estava, do dia de colocou os fundamentos, lá na cabana Lua Branca. E teve uma cerimônia onde estavam presentes o Alex Polário, o Nonato, a Sônia, e muitos de nós, muitos. Foi uma festa muito grande. Aquele do vídeo, que tem a procissão, exatamente. Não é isso? Foi exatamente da inauguração da cabana Lua Branca, Casa do Caboclo. Né? Exatamente. Ali estava colocando os fundamentos. Foi feito um buraco no chão e ali foram colocados diversos objetos, pedras, sementes e outras coisas. Aí um momento, o caboclo falou assim: por que a gente bota na terra? Porque na terra tudo transforma. Tudo que nela dá, ela transforma. Vocês estão na terra, então vocês têm a obrigação de se transformar. Do feio para o bonito, do doente para a saúde, do triste para a alegria, da mentira para a verdade. Vocês têm a obrigação de se transformar. Então, esse que eu acho os legados mais importantes que eu aprendi nessa linha do Sr. Tupinambá, na linha do mestre Irineu. Entrega e trabalho sobre si, trabalho interior. Mexer com as suas entranhas, mexer mesmo lá no fundo da alma,
com as suas entranhas, mexer, para você se distanciar de todas as mazelas, todas as mentiras que a gente traz dentro de si. E ser uma pessoa verdadeira. Nossa, muito obrigada, senhor Roberto. O senhor trouxe, assim, né, uns pontos muito importantes, fundamentais, né, que a gente vai e vem, esquecemos, né, e é uma realidade mesmo, né, fiquei bastante emocionada aqui né, com suas palavras e lembranças, né, das palavras do caboclo, né, do pensamento, das palavras do mestre, que sirva para todos nós, né, neste momento e sempre, né, que faça-nos remeter e trazer, né, como um objetivo, assim, como um meta, né, do nosso desenvolvimento aqui, né, ou seja, nós estamos aqui para se desenvolver e a gente acaba esquecendo do que a gente vai fazer, né? Então, muito obrigada pelas suas palavras hoje. A Acho que baixinha falava, faz o seu caminho. Faz o seu caminho, é você que tem que seguir o seu caminho, você precisa fazer ele. É. Vamos acordar, né, gente? Vamos acordar, que o tempo é chegado. Tá bom, seu Roberto, agradeço demais a sua contribuição, né? Fico aqui terminando hoje, assim, bem reflexiva com relação a tudo, né? Esse ponto, principalmente agora, né, suas últimas palavras aqui para nós, e que seja, né, que sirva para todos também. Mas é isso mesmo, né? Muito bom, agradecida, né? Que venha mais oportunidades de o senhor estar aqui conosco, nos deixando, né, essas histórias, esses momentos prazerosos, né, sobre essa história, né, sobre a sua presença nesses trabalhos, né, desenvolvidos tanto pela Baixinha, né, como pelo Caboclo, né, dentro da doutrina, né, no salão, enfim, ok? Muito obrigada. Graças também. Agradecido também pelo convite.